Eu só espero que esse microfone ele não desligue do nada, como ele sempre faz, né? Ele sempre me trola. Qualquer coisa o outro tá carregando ali. Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar sobre o meu top 3 leituras de 2024, as melhores leituras ali. Eu tô trazendo aqui os 3 melhores livros que eu li. Na verdade tem um que é um HQ, né? Mas enfim, as 3 melhores obras literárias aí de 2024. E eu queria ter trago mais, assim, só que eu tô percebendo que esses vídeos em que eu tenho muitos livros ali para comentar e citar ali, mesmo que rapidamente, eles acabam ficando um pouco longos demais, eles ficam muito grandes. E não sei se tem tanta gente que se interessa, assim, em conteúdos mais longos, assim, no meu canal. Vou ver conforme for passando o tempo, né? Eu quis testar nesse vídeo um tipo de conteúdo um pouco mais curto. Eu queria fazer meio que a mesma ideia, que é comentar alguns livros, fazer alguns comentários gerais, porém ali com menos livros dessa vez, somente 3. Outra coisa também que não ajuda a ter muitos livros é que, como eu comecei o canal em outubro e voltei nesse meu hobby de literatura assim também na mesma época ali, eu li poucos livros e poucos HQs também, então acaba que eu não tenho tanto conteúdo assim, mas eu separei aqui os melhores porque eu achei que seria interessante aqui comentar. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aí um gostei, um likezinho, se inscrever no canal e ativar aí o sininho das notificações, para que vocês recebam aí as notificações dos novos vídeos do canal, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá pros vídeos. Falei errado. Então vamos pros livros, né? E vou começar aqui pelo terceiro lugar. Foi um livro de suspense, é um livro que eu gostei bastante, assim, principalmente da estrutura dele. Ele tem muito essa ideia de deixar você investigando ali a história, estruturada ali em formato de pontos de vista e tudo. Foi uma experiência muito legal, assim. Fora que ele desenvolve ali o suspense, não só para uma temática ali de crime, do romance policial clássico, mas ele também abre ali uma discussão em cima de uma temática nova ali, envolvendo traumas, questões psicológicas. E a grande trama final desse livro é uma reviravolta muito surpreendente e que gera uma discussão muito interessante, assim. E o livro que eu tô falando é A Última Casa da Rua Needless, que foi um livro que eu li no Kindle Unlimited. Eu não tenho ele físico, né? Eu não tenho o livro aqui na minha estante, mas foi um livro que eu li no Kindle Unlimited. Ele tem versão física e eu recomendo muito que vocês leiam, entendeu? É um livro que eu achei muito bom. A única coisa que eu acho que talvez algumas pessoas podem não gostar é justamente que ele é um pouco mais complexo e pode ser um pouco cansativo. Eu fiz resenha desse livro, eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o cardzinho aqui, e lá eu falo os prós e os contras desse livro, beleza? Mas das leituras de 2024, para mim ele foi o terceiro lugar, ele foi o top 3. Eu gostei bastante desse livro. Bom, para o segundo lugar, eu escolhi uma história em quadrinhos. Ela não é uma história em quadrinhos qualquer, ele foi um quadrinho que marcou ali esse mundo dos quadrinhos. Ela é muito falada, muito aclamada e tudo, e ela até recebeu o prêmio Pulitzer, né? Que é uma premiação para obras literárias e obras jornalísticas, enfim, que inclui muitas obras aí que são consideradas ali clássicos. E essa foi a grande conquista desse quadrinho, né? É uma obra extremamente comovente. Eu gostei muito da forma como o autor, ele aproxima nós, os leitores, do personagem que narra a história, né? E que vivenciou vários dos momentos trágicos ali da Segunda Guerra Mundial, né? O personagem, ele é o pai desse autor, né? E a maneira como o autor ele inclui o pai dele, que está contando ali toda a vivência dele ali na Segunda Guerra Mundial, como um judeu que foi perseguido, e também a maneira como o próprio autor se inclui dentro da história, conversando com o seu pai e perguntando os acontecimentos, perguntando tudo que aconteceu na vida dele ali nessa época da guerra, né? Tudo isso dá toda uma aproximação com essa história e te envolve para que você fique muito atento à história. E a obra que eu estou falando aqui é o quadrinho Maus, de Art Spiegelman. Eu fiquei extremamente envolvido com ela, achei muito, muito boa a história dela, e você consegue criar esse vínculo com o personagem, o Vladek, que é o pai do autor, né, que está contando toda a vivência dele. E não tem como você não deixar de
experimentar essa história contada por ele, sabe? Dentro da história não tem como você deixar de sentir ali o que o Vladek tá contando, sabe? A maneira como o Art Spiegelman transforma isso em quadrinho e transforma todo esse ponto de vista ali numa história de um senhor, né, de um velhinho sendo contada pra gente, tudo isso traz toda a beleza dessa história aqui. Uma história muito boa e que faz você refletir em vários momentos, faz você refletir sobre a guerra, sobre todas as atrocidades que tiveram, faz você refletir sobre todas as atrocidades que a guerra trouxe, faz você refletir sobre sobrevivência e várias outras coisas dessa história que é incrivelmente envolvente. A gente tem vários filmes, séries que falam da Segunda Guerra Mundial, falam sobre a perseguição dos judeus e tudo, mas eu acredito que ver uma história assim, que a pessoa viveu, que a pessoa tava lá e ela tá mostrando tudo isso, ver tudo isso passado por esse quadrinho é muito interessante, muito legal. Então, esse foi meu top 2, minha segunda melhor leitura, foi o Maus, e é muito bom. Leiam Maus, quadrinho muito bom. Agora, antes de eu ir pro meu top 1 da minha melhor leitura, que eu considerei minha melhor leitura em 2024, eu queria fazer uma espécie de menção honrosa, que foi um livrinho que eu terminei no iníciozinho de janeiro. Acabou sendo pausado ali por causa de festa, algumas coisas que eu tinha que resolver no final do ano. Eu tinha parado um pouco antes do final, faltava poucas páginas assim para terminar. Terminei ele em janeiro, né? Então eu considero ainda uma leitura ali de 2024. Foi uma história que eu achei assim legal, porque não era nada do que eu esperava e me surpreendeu positivamente, sabe? Ou seja, eu tava esperando ali uma espécie de suspense policial, mas eu fui surpreendido por um suspense relacionado ali a desenvolvimento de personagem, algo nesse sentido. Eu não sei nem explicar direito, assim, foi uma coisa muito, muito legal. Se eu explicar demais também é spoiler, então é difícil, assim, falar mesmo. O livro que eu tô falando é Meu Assassinato, de Kate Williams. Eu esperava que esse livro fosse uma espécie de romance policial, assim, uma coisa mais suspense, investigação, relacionada a assassinatos, a crime, alguma coisa assim. Ele tem esse lance desse gênero, porém a gente vê ao longo da história um desenvolvimento para outras temáticas e outras coisas, que é uma coisa que eu achei legal nesse livro. Principalmente porque ele foi para um lado mais de ficção científica, né? Que traz alguns questionamentos muito legais, sabe? Por exemplo, esse livro ele fala alguma coisa de clonagem e você tem um pouco desse questionamento acerca da clonagem, acerca da pessoa verdadeira, da pessoa que foi clonada, das decisões, se são ou não são a mesma pessoa. Cara, assim, foi uma discussão que eu fiquei muito interessado, achei muito legal, sabe? E eu não esperava que ia ser desse jeito, sabe? E ver todo esse contexto de ficção científica, essa ambientação futurista, e ver como tudo isso se relaciona ali com o mistério principal e chegar num final que assim, faz todo sentido para a história e é bem fechadinho. Cara, foi uma leitura muito legal, muito divertida, eu gostei pra caramba. Eu diria que eu coloquei esse livro como uma menção honrosa, porque realmente a história dele foi bem original, assim, sabe? Ele misturou sci-fi com suspense, com uma temática mais diferente, e ele me surpreendeu bastante, sabe? Eu confesso que eu não esperava tanto desse livro assim. Conforme eu fui lendo, eu fui notando que as minhas expectativas eram muito diferentes daquilo que o livro estava fazendo. Mas mesmo assim, eu fui gostando da história, eu fui me envolvendo, sabe, com a história. Então fica aí de menção honrosa Meu Assassinato. É um livro bem bacana. Agora eu vou pro meu top 1, meu livro favorito de 2024. E esse livro tem alguns motivos pelo qual eu percebi que ele foi o meu favorito, né? Então, primeiro, eu fiquei desde o início muito interessado no enredo desse livro, sabe? Na história desse livro. Então, desde o primeiro capítulo, desde o momento que eu comecei a ler o livro, eu fiquei cada vez mais curioso para saber o que ia acontecer no capítulo seguinte. Segundo, esse livro ele foi uma ficção científica que me despertou interesse em vários conteúdos assim, científicos, sabe? Ele me despertou interesse em astronomia, em física. Ou seja, ele fez eu querer maratonar os podcasts do Sérgio Foguetes lá, o Sérgio Sacani. Então, assim, foi um livro que me despertou esse interesse, me fez
ficar, assim, muito interessado nessa parada de astronomia, de viagens espaciais. Foi mais um fator ali que esse livro me gerou ali, né? E em terceiro lugar, esse livro, quando ele estava no final da história, que eu vi que estava acabando, eu comecei a ficar triste. Eu fiquei realmente triste de que o livro ia acabar a história e não ia ter continuação. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito continuar lendo, eu queria muito saber o que estava acontecendo, eu tava ficando ali, poxa, mas já vai acabar e não vai ter mais história para eu ler, não vai ter mais esses personagens, não vai ter mais nada disso aqui. E foi uma sensação que eu só tive com esse livro até agora, né? E isso é uma sensação que eu achei muito engraçado, sabe? O livro que eu tô falando é o Devoradores de Estrelas. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom. Eu recomendo muito que vocês leiam ele, tá? Ele é um livro de ficção científica, como eu já disse, né? E, cara, mas ele tem uma história, assim, muito boa, uns personagens muito carismáticos, muito engraçados, assim, de você acompanhar. E a história, ela vai escalonando de um jeito, assim, sabe? Ela vai exponencialmente, assim, melhorando, entende? Então ela é muito boa. Ele foi o meu livro favorito. Gerou tudo isso aí que eu falei em mim, sabe? Tipo, vontade de ler mais, tristeza porque estava acabando e muita curiosidade em ler mais obras desse tipo, de ficção científica, de viagem espacial e um monte de coisa, sabe? Então esse aqui foi o meu top 1, meu livro favorito de 2024. Gostei bastante desse livro. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa minha lista. Comenta aí também o seu top 3, os melhores livros que você leu aí no último ano e tudo mais, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.